Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de saúde, um dia de vitória, de conquistas e milagres. A palavra de hoje está no Salmo 1, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo 1, ele está trazendo para nós o princípio da bem-aventurança. Você quer ser bem-aventurado? Então você precisa evitar essas três pessoas: o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Porque essas pessoas têm a capacidade de impedir, de atrapalhar a sua bem-aventurança. E o que é ser bem-aventurado? Ora, bem-aventurado é uma expressão que se refere à alegria, a sucesso, à prosperidade. Então, bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer bem-sucedido. Tá? Bem-aventurado quer dizer que está indo tudo bem, que você está crescendo, que você está vencendo, que você está superando. Agora, o ímpio, o pecador e o escarnecedor, eles podem atrapalhar isso na sua vida. Tá? Eles podem. Então é muito importante evitar essas três pessoas se você quiser ser bem-aventurado. A primeira pessoa que nós temos que evitar é o ímpio. O que é ímpio? Ímpio é uma palavra que se refere à falta de fé, se refere à incredulidade e também a pessimismo. Então, o ímpio é aquela pessoa que não tem fé e por isso ela é pessimista, incrédula. Porque toda pessoa que não tem fé é pessimista. Você sabia disso? Uma das transformações ou um dos efeitos que a fé causa em nós, gera, produz em nós, é o otimismo. Quando nós temos fé, nós somos automaticamente otimistas. É impossível ter fé e ser pessimista ao mesmo tempo. Não combina, não bate. A fé não tem a ver com pessimismo. Porque o pessimismo é praguejar, é duvidar, é falar que não vai dar certo, que não vai conseguir. Isso é o pessimismo. Entende? Então, o ímpio é a pessoa sem fé, incrédula e pessimista, que vive dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, e consegue até muitas vezes usar bons argumentos para isso. Então veja que uma pessoa assim vai tirar a sua bem-aventurança, vai impedir você de ter vitórias em algumas áreas, vai impedir você de ser bem-sucedido, porque vai ficar jogando água fria na sua fé, vai ficar minando a sua fé com o pessimismo dele, correndo o risco até de deixar você pessimista também. Tá? Então, uma pessoa sem fé sempre vai ver o lado negativo das coisas, né? Sempre vai dizer, não dá não, não vai dar, não tem jeito e etc. E é triste, mas muitas das vezes os nossos irmãos, muitas das vezes pessoas próximas a nós, se comportam como ímpios. Eles não são ímpios na sua totalidade, são cristãos e etc., servem ao mesmo Deus, mas de vez em quando eles se comportam como ímpios, dependendo da situação. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de José. São todos filhos do mesmo pai, Jacó, servos do mesmo Deus, mas que não davam crédito algum para os sonhos de José. José tinha sonhos, José tinha promessas e os seus irmãos o aborreciam por causa disso. Você tá achando que é alguma coisa, você não vai chegar em lugar nenhum, você pensa que isso daí, que você vai ser rei, que você vai governar a gente e tal. Praguejando, negativando, né? Isso também aconteceu quando Moisés enviou 12 espias para olharem a terra de Canaã. Quando Moisés enviou 12 espias, 12 homens importantes, 12 príncipes, um de cada tribo, e dos 12, 10 não acreditaram. Olharam a terra e trouxeram um relatório negativo, ou seja, quase todos duvidaram, praguejaram, foram incrédulos. Se, mesmo o povo, mesmo Deus, todos eles viram milagres incríveis, mas nessa hora se comportaram como ímpios. E isso trouxe um prejuízo para toda a nação, porque estavam todos afoitos, querendo sair logo do deserto e entrar logo na terra prometida, mas os 10 chegaram lá e falaram: não dá para entrar,
tem gigante na terra, são mais fortes, nós somos fracos, eles são grandes, nós somos pequenos, não tem como, nós somos gafanhotos, eles são gigantes. E apenas Josué e Caleb acreditaram. Veja que a consequência, né, Números 13 e 14, a consequência disso daí foi justamente ficar 40 anos no deserto. E por mais que Josué estava cheio de fé, por mais que Caleb estivesse cheio de fé, eles também tiveram que esperar esses 40 anos. Então veja, ficar no caminho com os ímpios, né? Andar com ímpios, dá nisso. Prejudica você também. Então, por mais que os dois ali, Josué e Caleb, cheios de fé, vai ter que esperar. Sinto muito, faz parte da mesma família, mesmo povo. Então, às vezes, os próprios irmãos se comportam como ímpios. E isso se cumpre o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual foi o conselho dos 10 espias, irmão? Um conselho pessimista, um conselho incrédulo? Não dá, eles são gigantes, nós somos gafanhotos, eles são maiores, eles são mais fortes. Essa terra devora os seus moradores. Pois é, evite os ímpios, evite essas pessoas. Pessoas pessimistas. A segunda pessoa que nós temos que evitar é o pecador. O pecador, pecado, né? Pecador no original hebraico se refere a pessoas imorais. Pessoa que não tem moral, uma pessoa imoral. Tá? São aqueles que vivem na prática do pecado. Pode ser a mentira, a promiscuidade, um vício, um pecado de estimação, etc. É aquela pessoa que tem um pé na igreja e um pé no mundo, né? O crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. É aquela pessoa que não se decide, ela não tem moral para dizer assim, eu sou crente, pronto, final. E também não tem moral para dizer, eu sou do mundo e o ponto final. Né? Porque isso é uma questão de honestidade, é uma questão de caráter. Você falar assim, eu sou do mundo mesmo, ou que nem alguns se declaram por aí, eu sou ateu mesmo. Isso é até uma questão de caráter, de ser honesto consigo mesmo e com os outros, acerca de quem você é e do que você quer para a sua vida. Tá? Ou seja, caráter, honestidade, eu sou de Deus mesmo e pronto. Sou de Deus mesmo. Não gosto dessas coisas erradas que vocês gostam. Não gosto, não quero para minha vida. Acabou. Sou de Deus e ponto final. Tá? Então, Provérbios 6, do verso 16 ao 19, vai falar sobre coisas que Deus abomina e uma das coisas que Deus ele detesta, né, que ele odeia. Então, são vários tipos de pecados, né? São pessoas imorais, incluindo aqueles que se apressam para fazer o mal e aqueles que semeiam contenda entre os irmãos, os fofoqueiros, que gostam de julgar e analisar a vida dos outros o tempo todo, fazendo julgamentos desonestos porque eles são desonestos, fazendo julgamentos sem misericórdia porque eles não têm misericórdia, tá? E eles fazem questão de falar pelos cotovelos, espalhando veneno, fazendo tudo que o Senhor abomina. Então nós precisamos evitar os pecadores, os fofoqueiros, os que gostam de fazer maldade, os que não sabem o que eles querem da vida deles, fica com né, para lá e para cá, uma vida de pecado, porque uma coisa é você estar começando, você está aprendendo e você ainda está lutando contra as suas tentações e de vez em quando você cai, mas você está lutando. Agora, outra coisa é você já tá nem aí para isso. Entendeu? Um dia tá na igreja, outro dia tá na balada. Um dia tá na igreja, outro dia tá no bar. Tá ouvindo música do mundo de dia e à noite vai pro culto ouvir louvor. Então, se você não faz nenhuma questão disso, é um imoral, é um pecador, é o tipo de pessoa que precisamos evitar. Tá? Evitar essas pessoas porque elas atrapalham a nossa bem-aventurança. O princípio da bem-aventurança é justamente evitar essas pessoas. O ímpio, o pecador e agora o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Escarnecedor, quando o salmista usa essa expressão, ele se refere aos zombadores. Ele se refere àqueles que gostam de zombar. Se eu não me engano, tem uma versão da Bíblia que usa exatamente essa palavra, os zombadores. Pessoas que gostam de fazer piada de mau gosto, causando vergonha e humilhação para os outros. Porque uma boa piada não prejudica ninguém. Tá? E também não ofende ninguém e não precisa
O mundo hoje está assim, né? Parece que o palavrão virou a piada. Se não tiver palavrão, não vai ter piada. Não dá nem para você assistir um filme na Netflix que vem cheio de palavrão nas falas dos personagens. Misericórdia, né? É melhor a gente ficar com aquelas coisas mais antigas, mas que pelo menos havia mais inocência nelas, ok? Então, zombadores, aqueles que se reúnem em rodinhas para rir da desgraça dos outros, aqueles que parece que torcem para dar tudo errado no Brasil, para que eles tenham conteúdo para ficar fazendo piadas, satirizando, né? Para que eles tenham alguma coisa para noticiar, para anunciar. Zombadores, escarnecedores. O que é escarnecer? Escarnecer é tornar carnal aquilo que é espiritual. Escarnecer é tornar carnal aquilo que é espiritual. Escarnecer é tornar profano aquilo que é santo. Escarnecer é rebaixar alguém da sua posição de nobreza para uma posição de miséria. Escarnecer é rebaixar você da sua posição de honra, te tratando com desonra. Tá? Foi isso que fizeram com Jesus, por exemplo, quando colocaram nele um manto vermelho, uma coroa de espinhos, um caniço nas mãos e se prostravam e diziam: Salve, Rei dos Judeus, né? Mateus 27, 27. Então, eles escarneceram de Jesus, escarneceram, tornando carnal o que é espiritual, tornando profano o que é santo, tratando como piada e motivo de riso uma pessoa tão séria, importante e tão amada que é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é triste, mas escarnecer dá dinheiro hoje. Hoje, escarnecer, ficar aí zombando com tudo e com todos, isso dá dinheiro, tanto nas redes sociais quanto nos palcos de stand-up, onde as pessoas ganham a vida escarnecendo de tudo e todos, inclusive de Deus. Então, evite pessoas assim, evite ser assim. O mundo está cheio de ímpios, de pecadores e de escarnecedores. E muitas vezes, talvez não poderemos evitá-los. De repente está dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, né? Mas se você não puder evitar o ímpio, no mínimo, rejeite os conselhos dele, como Josué e Caleb rejeitaram os conselhos pessimistas daqueles 10 espias. Porque está escrito: não ande segundo o conselho dos ímpios. E se você não puder evitar o pecador, no mínimo, não fique no mesmo caminho de pecado que ele, que caminhos que para ele parece direito, mas no final são caminhos de morte, como está escrito no Salmo 1, nem se detém no caminho dos pecadores. E se você não puder evitar o escarnecedor, então no mínimo não se assente no seu sofá para rir do escárnio deles, das piadas de mau gosto deles, tá? Não se assente, como está escrito, não se detém na rodinha dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tá? E isso daí tudo é o mínimo para ser bem-aventurado. Então, uma vez que você evita essas 3 pessoas na sua vida, aí você tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E assim você está no caminho da bem-aventurança. Tudo quanto fizer, prosperará, ou seja, vai dar certo, vai ter resultado, vai dar fruto, vai ser bênção. E assim nós saberemos que haverá um lugar para mim e para você na mesa do Senhor, nas bodas do Cordeiro, lá no céu. Aleluia! Tudo isso porque nós seguimos um princípio básico de bem-aventurança e colocamos como prioridade da nossa vida a lei do Senhor, a lei do nosso Deus. Amém? Bom dia!